Perfeito. Se alguém... Você tem que confirmar na sua tela, tá? Você aceita a gravação. Perfeito, pessoal. Muito boa noite. Eu me chamo Eloy Albert, faço parte da Eve Company, sou o fundador da Eve Company. E esse treinamento, hoje, o tema dele específico é como você para ter resultado de Fusquinha com a ferramenta e passar a ter o resultado de uma Ferrari. Eloy, como assim? A ferramenta, ela tem tido, eu brinco assim de Fusquinha, mas ela tem tido um resultado assim surreal. Tá? Até então, ela está com 100% de assertividade em 2 semanas, batendo 10% ao dia. Isso é algo assim, comum no mercado, tá? Mas a possibilidade é como você subtrair, extrair, na verdade, mais potencial ainda da ferramenta a partir do momento que você conhece. Eu quero extrair somente os 10%. Você tem que conhecer a ferramenta, efetivamente. Tá certo? Muitas pessoas elas têm preguiça de assistir os vídeos. Eu mesmo está cheio, mas desculpa se hoje então você falou. Eu peço desculpa se eu não te respondi ainda, mas porque muitas vezes a pessoa tem preguiça de ir lá. Se o vídeo quer vir diretamente para a gente, no suporte, e ela tem muitas vezes preguiça de aprender efetivamente sobre a ferramenta que é mastigada, tá certo? Então, até por isso que a gente mudou um pouco da nossa... Está pitocando. O áudio está pitocando para todo mundo? Alguém pode me confirmar? O áudio está ruim, Paula. Está ruim para todo mundo? Melhorou agora? Sua voz está trêmula. Continua trêmula ainda? Deixa eu ver um retorno aqui. Está ruim. Melhorou. Meu retorno está normal, pessoal. Não está tremendo, não. É que eu não gosto de fazer com retorno, mas vamos lá. Não atrapalha. Melhorou, perfeito. Então, vocês podem me comunicando, tá? Esqueci onde eu estava. Não, mas perfeito, não tem muito segredo, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Melhorou sim, show de bola lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, referente às funções do robô e como você pode intensificar os seus resultados. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que você possa absorver o máximo de informação, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Eu ia fazer algo aqui, mas ia ficar chato. Eu ia responder uma pessoa ali. Vem aprender na live, no treinamento. Essa pessoa ela não quer. Só... Perfeito. Alguém pode me confirmar se está aparecendo na tela aí para vocês? Sim, perfeito. Show de bola. Obrigado, Elton. Então, basicamente, essa daqui é a sua VPS, tá? Onde vai estar instalado os seus robôs. Basicamente isso. Eu vou passar algo básico aqui, se você não assistiu o vídeo. Basta você acessar a sua VPS para você encontrar os parâmetros do robô. Você vem aqui nesse canto superior direito, onde está o nome do robô, esse ponto verde, você dá um duplo clique. Ele vai abrir as configurações do robô. Tá? Muito prático. Mas antes de eu mostrar aqui as configurações, estou sem áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Denilson, ou é somente o Denilson? Está ouvindo. Alguém digita para ele que ele tem que validar o áudio dele. Validar o áudio dele, por favor. Eloy, por quê? Eu vou passar uma introdução antes para vocês, porque esse robô, você pode ver que aqui não tem a opção para você configurar o TP e o stop. Para você configurar o TP e o stop. Eloy, por quê? Ele trabalha com stop automático e um TP automático, tá? Em que sentido, Eloy? Tá vendo esse multiplicador? Esse multiplicador é a distância para o seu stop e para o seu TP. Então, 1 para 1, a mesma pontuação que vai ser o seu TP vai ser o seu stop. E, Eloy, o que ele define em termos de pontuação para ele abrir o TP e o stop? De acordo com a movimentação da vela.
Se você observar, quando o mercado está lateralizado, nossa, esse retorno é horrível, pessoal. Me confundo todo. Eu vou ficar atento no chat aqui, se o áudio parar, vocês me mandam no chat. Vocês podem observar quando o mercado está lateralizado, ele vai abrir com um TP e um stop menor, tá bom? Por isso que eu falei que a estratégia principal desse robô não é o TP e o stop em si, e sim esses parâmetros aqui abaixo, tá? Mas para me explicar esses parâmetros, isso é muito importante, eu preciso fazer uma pequena introdução com vocês, para que vocês entendam. Novamente eu falo, esse robô ele é diferente do que você está habituado no mercado. De repente, você que é do mercado da B3, você sabe que a cada um ponto, você trabalhando a cada um ponto e a cada um contrato, você faz R$10 na B3, ok? E você que trabalha, você sabe disso, mas esse robô ele trabalha de uma forma diferente. Ok? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora, nesse exato momento. Tá certo? Eu vou abrir aqui o Word. Quem quiser tirar print posteriormente, mas isso aqui é muito importante. Se você entender essa básica, então, ó, tem muita gente, e até uma dica que eu dou para vocês, tá? Tem muita gente, por exemplo, que não quer pagar a instalação. Não tem nenhum problema. Você pode ver que a gente não obriga você a pagar a instalação. A gente, pelo contrário, a gente grava vídeo, ensina passo a passo. A gente não obriga a pessoa a adquirir a nossa VPS, a gente deixa livre. Mas aonde as pessoas elas têm pecado muito, para quem tem optado, teve até casos hoje de pessoas que me chamaram e perderam dinheiro porque instalou errado. Então, às vezes o barato sai caro, mas aonde as pessoas elas têm errado muito no momento da instalação é nessa premissa básica que eu vou falar para vocês. Se você entender esse conceito básico, tudo que for necessário você desenvolver e fazer no robô nessa estratégia específica, você vai conseguir, tá certo? Lembre que essa estratégia ela é diferente do que há aí no mercado. Então, tudo que você conseguir, se você entender a lógica que eu vou apresentar para vocês aqui, você vai conseguir trabalhar e subtrair o máximo possível da ferramenta, tá certo? E até um adendo, você que for indicar pessoas para entrar na sua equipe, pessoal, não é pelo valor, mas recomende de início que a pessoa ela faça a instalação. A grande maioria das pessoas que optam em fazer a instalação não é por conta do valor, é por conta que ela quer aprender a fazer para ela não depender da gente e ela está correta. Mas, se ela não tem experiência em instalar robôs, infelizmente a probabilidade dela errar vai ser muito. Então, ela já começa perdendo, e em sua grande maioria, as pessoas nunca vão assumir o erro. Ela vai falar que foi culpa da ferramenta. Entende? Então, você vai acabar perdendo aquela pessoa. Então, de início, recomende a pessoa pagar o plano de instalação, para que, de fato, ela comece a lucrar. Posteriormente, eu vou começar a fazer treinamento, todas as segundas-feiras, a partir do dia 14. Vou ter uma viagem agora, eu vou ficar praticamente 12 dias fora. Mas assim que eu voltar, eu vou começar a fazer treinamento todas as segundas-feiras, referente às ferramentas. A gente vai lançar agora, quinta-feira, só está definindo mais algumas configurações, o robô da B3, tá? Da B3 já está, desculpa, o robô de ações. Quinta-feira agora. Então, a gente vai estar sempre fazendo treinamento sobre as ferramentas. Então, posteriormente, ela vai aprender mais sobre a ferramenta e ela vai adquirir no dia a dia confiança para mexer nas configurações da mesma. Entende? Então, a pessoa que está começando agora, oriente ela, paga o plano da instalação, para que ela não venha perder dinheiro logo de início. Isso tem acontecido só hoje, foi 2 ou 3 casos. Pessoas que me chamou, que perdeu dinheiro hoje porque fez a instalação errada. Ou fez a instalação errada, o robô não operou, ou pior ainda, fez a instalação errada e o robô perdeu. Eloy, por quê? Eu vou explicar o caso particular hoje. Mas primeiro você tem que entender essa premissa básica. Eloy, qual a premissa básica em termos de configuração para o robô? Tá certo? Lembre-se, a cada um contrato que você colocar no robô, a cada um contrato, lembre-se isso, a cada um contrato, Eloy, o que é o contrato? Aqui nas configurações do robô. Tá certo? Contratos. Então, eu vou falar de uma forma bem chuca para você entender. A cada um contrato que você colocar aqui, recomendável para você trabalhar aí e bater os 10% é a cada R$1.000 um contrato, correto? Mas lembre-se, essa configuração padrão não é o objetivo desse treinamento aqui hoje. O objetivo é você sugar um pouco mais do robô, certo? Mas primeiro você precisa entender esse conceito. A cada um contrato, ok, que você for trabalhar ali, cada um contrato que você for trabalhar, para ganho, você não pode pré-estabelecer, Eloy, eu quero ganhar mais que isso.
Entenda e calcule o número de contratos, tá? Para ganho, você vai calcular R$100. Cada um contrato, R$100 de ganho. Deixa eu deixar R$100 de ganho, tá? A cada um contrato, R$100 de ganhos. E a cada um contrato, você vai calcular R$150 de perca. Que, no caso, se você trabalhar com R$1.000, 15%. Mas o nosso objetivo aqui é fazer você entender o conceito para que você consiga fugir desse padrão de 10% e, caso queira, alavancar os seus rendimentos, tá certo? Então, a cada um contrato, você vai trabalhar com 150 de stop de perca diária. De perca diária, tá? Entende esse conceito? Isso daí tem que estar claro na sua mente. A cada um contrato, 100 de ganho e 150 diário de perca, ok? A outra função é mais simples, mas basicamente você tem que entender esse conceito. Eloy, partindo desse princípio, que a cada um contrato eu vou configurar 100 de ganho e 15 de perca, Eloy, o que significa isso? Na prática agora, eu vou voltar aqui para o robô. A gente já volta lá para o Word. Eloy, o que significa na prática? A partir do momento que você pré-estabelecer, Eloy, eu quero... Deixa eu voltar lá. Entendendo esse princípio, você consegue pré-estabelecer a sua meta diária. Isso indiferente da sua banca, tá? Em que sentido, Eloy? Exemplo. Se sua banca é só de R$1.000, eu vou falar referente a isso também. Se você só tem uma banca de R$1.000, trabalhe com a meta inicial somente de 10%. Isso daqui é para quem vai abrir demais bancas, ok? No final, eu vou tratar sobre esse assunto. Banca, tá? Se sua banca é exemplo, você tem que entender esse conceito também, essa lógica, tá? Se sua banca é de R$1.000, o máximo de contratos que você pode colocar e você tem que trabalhar para que você esteja resguardado é que aqui na perca não passe dos R$1.000. Então, você pega aí, vai dar 7, né? Você pega, deixa eu puxar a calculadora aqui, R$1.000 dividido por 150. Tá, vezes 6. Então, o máximo, com R$1.000, se você quer alavancar, o máximo seria 6 contratos. Ok? Então, como que eu configuraria isso, Eloy? O máximo, isso para quem quer alavancar. Porque entenda, o mesmo sinal tem dado certo para 10%, é o mesmo sinal você com 6 contratos, tá? Mas eu vou explicar, não adianta você pegar sua única banca hoje e fazer um tipo de configuração dessa. Eu vou explicar os riscos no final, certo? Então, partindo desse princípio, você tem uma banca de R$1.000, o máximo de contratos que você conseguiria operar seria 6 contratos. Mas o porquê? Você tem que entender esse conceito. Se entender esse conceito, você vai conseguir configurar para qualquer banca que você tiver, tá? Eloy, 6 contratos, qual que vai ser a sua meta diária? R$600. Eloy, eu posso colocar aqui 800, trabalhando com 6 contratos, com uma banca de 1.000? Pode, mas não é recomendável. A probabilidade de dar ruim é maior. Por quê? Quando a gente pré-estabelece para você a cada um contrato R$100, porque a gente já testou todas as opções possíveis, pessoal. Antes de eu passar para vocês, eu fiquei testando esse robô um mês, e um mês perdendo para chegar nessa configuração. Um mês perdendo em conta real para chegar nessa configuração. Então, tudo que você pensar em termos de configuração, a gente já testou, validou. E o que deu certo foi essa configuração atual, tá certo? Eu vou falar sobre isso aqui na perca para você entender. Mas, partindo desse princípio, lembre-se, a cada um contrato, na verdade era para me ter feito embaixo aqui para não confundir vocês, para que vocês consigam tirar print depois. Eu sou péssimo com design, tá, pessoal? Não se acanhe. Deixa eu copiar aqui. Então, vamos supor que essa banca de R$1.000, vou dar até um exemplo diferente. Você queira fazer 50% dela no dia. Eu vou explicar você fazer 100%, tá? Até gravei um vídeo nisso, tem que editar. Na quinta-feira, eu gravei as operações para você fazer 50% e 100% ao vivo, gravando as operações. Eu vou editar o vídeo e vou passar para vocês posteriormente, tá? Então, vou dar um exemplo dessa banca de R$1.000, partindo, você tem que entender esse conceito acima. Eu estou batendo nessa tecla, se você entender esse conceito, não tem erro, certo? Vamos supor
que você quer fazer aí 50% ao dia com a ferramenta. Então, partindo desse princípio, o que você vai fazer? 50% ao dia. Então, se a cada um contrato é R$100 de ganhos, então quantos contratos você tem que colocar? Eu vou interagir com vocês. Alguém pode falar aí no chat? Se você quer fazer 50% ao dia, sua banca é de R$1.000. Então, a cada um contrato, a sua banca de... o pessoal já foi ligeiro, 5 contratos, isso mesmo. Eloy, por quê? Para fixar isso na mente de vocês, ok? Eu só quero fazer 50% ao dia, eu vou trabalhar com 5 contratos. Eloy, lá no robô, deixa eu fixar, lá no robô, nessa opção, ganhos do dia, quanto que eu vou colocar nessa configuração? Alguém pode responder? No ganhos do dia? 500, isso mesmo. Então, 5 contratos, e cada contrato equivale a R$100, você vai colocar 500, ok? Perda máxima diária, Eloy, quanto que eu vou colocar? Alguém pode responder? Então, se cada um contrato, perda máxima diária 150, quanto que eu vou colocar aqui trabalhando com 5 contratos? Isso mesmo, Sérgio, 750. 750, tá? Eloy, e essa terceira função aqui do robô? Essa ganhos máximos para abrir uma nova ordem pendente. Essa funçãozinha, você sempre deve deixar 20% abaixo do seu ganho do dia. Então, em termos práticos, nesse exemplo nosso, é 20% de 500, 20% de 500 vai ficar 400. 20% a menos, tá? Então, deixa eu colocar aqui. R$400 você colocaria ali naquela terceira opção. Deixa eu ver os máximos. Opa, porque desceu. Ganhos máximos, perfeito. Entendeu esse princípio? Alguém ficou com alguma dúvida desse princípio? Se alguém ficou com alguma dúvida, fica à vontade. O porquê? Se você entender esse princípio... do GM, ou Jean. O que acontece? Tá vendo essas 3 opções? Esse daqui é o segredo do nosso robô, tá? Para aqueles que querem copiar, mas esse daqui é o segredo do nosso robô, em termos de estratégia operacional, em termos de gerenciamento de risco, certo? Então, essa primeira opção é a sua meta do dia, eu expliquei. A segunda opção é o seu stop do dia, ok? Essa terceira opção, o que seria isso? Para quem já está operando, vê que, de repente, a sua meta do dia está aqui R$100. E por que o robô fecha com 90, com 95? Primeiro, a latência da sua VPS. Eu já expliquei para vocês, não sei se vai aparecer. Está bem embaixo da tela, não sei se você está vendo, aqui abaixo onde está testador de estratégia, canto inferior direito da tela. Está 22. Essa daqui é uma VPS brasileira. Está com 22 milésimos de segundo de latência. Mas se você entrar na sua VPS... Deixa eu abrir o chat aqui que eu não estou vendo o que vocês falam. Está no retorno, perfeito. Deixa eu só expandir. Aqui no meu está saindo sem áudio. Alguém mais está sem áudio? Tá com áudio. Alguém coloca no chat para ele, por gentileza, para ele validar o áudio? Eu estava na latência, perfeito. O que acontece? Se você observar na sua, se você está utilizando a VPS do Canadá, ela tem uma função, você pode observar essa latência no canto inferior direito. Então, no Canadá, ela trabalha em média de 120, 130 milésimos por segundo nessa latência. Então, isso interfere nesse fechamento, porque, Eloy, o que é essa latência? O que é esse ping, mais conhecido como ping? É o tempo que demora para chegar do ponto A ao ponto B. Então, na prática, Eloy, o tempo que vai demorar, quando o robô bate R$100, ele sabe que ele foi programado para fechar, ele fecha aquela operação, mas o mercado, naqueles milésimos de segundo, anda e acaba que ele fecha ali 95 e 90. Então, o que estava acontecendo nas primeiras versões, quem já está com a gente lá desde o início da primeira semana, acontecia. A gente programava ele para fechar com 100, ele fechava com 90, 95, principalmente com 95 acontecia muito. Então, quando ele fechava com 95, ele foi programado para fechar com 100, correto? É um robô, ele segue a programação dele, ele vai seguir à risca aquela programação.
Então, se você programou ele para fechar com 100 e falta R$ 5 para bater os 100, ele vai tentar abrir outra ordem. Mas para fechar com R$ 5 em um contrato, ele tem que fechar com meio ponto. Então, mesmo no robô, para conseguir fechar com meio ponto, é quase impossível. Ele fechava com menos 5, ele fechava no 0 a 0. Então, isso gerava-se várias ordens, então, consequentemente, taxas, tá bom? Para ele conseguir fechar nos 100. Então, para resolver esse problema, o que eu pedi para o programador? Fazer uma terceira função. Significa essa terceira função, Eloy? Se ele fez, exemplo aqui nessa, deixa eu deixar aqui, sempre 20% abaixo do seu ganho do dia, tá? Exemplo nessa configuração aqui. Nessa função, se ele fechasse com 95, ele não vai mais abrir ordem no dia. Aqui na prática, se ele fechar de 80 a R$ 100, ele não abre mais ordem no dia. E para não ficar acontecia muito esse erro, de ficar abrindo várias ordens do dia, sendo que o objetivo é abrir somente uma, ele já bate a sua meta ali de 10% no princípio, ou seguindo essa estratégia, somente uma ordem também ele já bate essa meta, ok? Entendido, Jean? Alguém ficou com dúvida nessa questão dos ganhos máximos para abrir uma nova ordem pendente, aquela que eu coloquei de GM? Alguém ficou com entendido? Perfeito. Perfeito. Então, deixa eu voltar lá no Word. Perfeito. Partiu desse princípio que você entendeu que a cada um contrato, 100 de ganhos, 150 diário. Você consegue fazer qualquer tipo de configuração. Entenda a regrinha básica do jogo, ok? O seu ganho, a sua perda máxima diária não pode estar, isso para você que está trabalhando alavancado, ok? Eu vou comentar um pouco no final, mas você vai separar uma outra banca caso você queira trabalhar alavancado. Você deve deixar a sua banca, que vai ser sua banca de segurança, na configuração padrão de 10%, ok? Eu vou chegar nisso um pouco mais à frente. Mas para você que vai fazer uma banca alavancado, ok? E até mesmo para você que for configurar o seu robô de 10%, é importante, essencial que você entenda esse conceito para você configurar o seu robô, certo? Me fugiu onde eu estava, tá? Então, você tem uma banca aí de R$ 1.000, 5 contratos. Perfeito, lembrei. Desculpa, pessoal. Lembrando, qual é o conceito básico aqui, Eloy? Desse tipo de configuração, se você for trabalhar alavancado. A sua perda máxima diária não pode estar acima da sua banca, ok? E detalhe, você tem que se atentar a um ponto aí. Tem corretoras como a Genial, a Clear, a XM, a XP, ela possibilita você alocar tudo. A Modal também possibilita você alocar tudo. A banca que você deve contar, aqui nesse caso, é o seu capital aportado lá na corretora. Isso. No caso da Modal, você consegue. No caso da XM, você consegue também, Wellington. Agora, caso de Genial, que eu até desfiz minha conta lá, que eu gostei muito dessa corretora. Genial e a Clear, ela não permite que você aloque tudo, tá? A Clear, ela pede para você deixar 20%. Tá? Então, o que você deve se basear nessa configuração é o capital aportado na corretora, alocado na corretora, desculpa. Eloy, por quê? Eu vou pegar o exemplo da Genial. Normalmente, ela permite ali, em média de 60% a 80% do seu capital. Ah, Eloy, eu coloquei de capital a R$ 1.000. Então, eu vou trabalhar com 6 contratos para mim trabalhar aqui com R$ 900 máximo de perda do dia. Esquece. O seu capital aportado lá, no máximo, vai ficar entre 800 e 900. O que significa isso, Eloy? Quando chega a 900 ou 800 de operação, a corretora ela fecha aquela operação, ela estopa. Então, nessa estratégia, você tem que se atentar referente a esses pequenos detalhes, tá? Quanto você tem alocado lá na corretora, tá bom? Se atenta a esse detalhe que faz total diferença. Então, para você calcular aqui essa perda máxima diária, vou deixar aqui perda. Perda máxima, tá? Essa perda máxima diária, tá? Ela deve ser inferior ao seu capital alocado lá na corretora. Lembrando, Eloy, eu lucrei. Você tem que ir lá e alocar esse lucro na corretora se você quiser trabalhar com esse lucro. Ok? É bom enfatizar isso. Eloy, por que isso?
Vou explicar uma outra coisa que acontece muito e às vezes é maldade da pessoa, uma questão de lógica, muitas das vezes. Não, Eloy, eu posso... meu retorno apagou. Eu posso... O que acontece muito? Eu posso, Eloy, no lugar... Eu posso trabalhar aqui com 5 contratos e no lugar de deixar 750 de perca, eu deixar 500? Quem acha? Quem acha que pode isso daqui? Deixa eu pegar o chat aqui como... Quem acha que pode? Não pode, Eliane? O porquê não pode? Pessoal, vou dar um exemplo de hoje, e aconteceu com pessoas que fizeram a instalação manualmente, não quis pagar o plano de instalação. Tá? O que acontece muitas das vezes? Deixa eu mostrar na prática aqui para vocês, vocês devem tomar cuidado referente a isso. Novamente eu falo, quando eu passo, vou botar lá de novo, quando eu passo essa regrinha básica aqui para vocês, é porque eu já testei bastante, principalmente em conta real. Testei tudo que você imaginar. E outra, essas 2 semanas que está operando, vocês têm observado isso, quem já está, eu subo a atualização a cada 2, 3 dias para vocês. O porquê? Essas duas semanas, eu estou em frente ao robô, vendo ele operar essas 2 horas por dia. Fica em frente ao robô. Eloy, por que você fica em frente ao robô? Para ver como que ele vai se comportar. Então, foi com isso que eu fui gerando essas novas atualizações. Tá certo? Então, quando eu passo para vocês a cada 100 de ganho, a cada um contrato 100 de ganho e 150 de perca, é porque eu já validei e já testei, tá? O que acontece muito na prática, Eloy? E hoje aconteceu isso com alguns clientes. O cliente, ele quer deixar aqui com um contrato, exemplo, está trabalhando com R$1.000 apenas, tá? Ele quer deixar aqui com um contrato, ele quer deixar, que é na modal, tá? Por isso você está vendo aqui 30 pontos, modal diferente. Ele quer deixar aqui 300 pontos, tá ok, mas aqui principalmente. Ele está trabalhando com um contrato, com R$1.000 de banca só. Então ele fala, não quero lucrar só os 100, quero lucrar aí 30% ao dia. Vai lá e muda aqui. Sem interferir no contrato. Eu vou explicar como que você continua com o mesmo volume de contrato e fazer no mínimo 20% ao dia. Tá? Eu vou chegar lá nessa configuração. Mas nesse exemplo, ele muda aqui sem interferir no contrato. E chega aqui ainda, quer deixar 100. Ou pior, que acontece muito, vou trabalhar com 2 contratos, quero fazer aí 30%, então 2 contratos, por padrão seria 200, correto? Mas ele quer fazer 30%. E de perca, eu vou aceitar só 200. Desculpa se o seu cliente, nem lembro o nome dele, se o cliente que aconteceu estiver na live. Estou falando mal de você não, mas serve como exemplo, tá? Vou dar um exemplo do que aconteceu com o cliente hoje. Aqui embaixo, acho que estava 180. O cliente que fez a instalação hoje, como ele configurou? Ele deixou aqui, a banca dele era de 1.000, ou era 2.000, não sei. Ele deixou, de qualquer forma, ele deixou 2 contratos, ok? Aqui no ganho, ele deixou 300. Aí já tinha um problema. Por quê? Porque deveria ser 200. Eloy, o mercado pode andar o suficiente para bater os 300? Pode, mas a possibilidade dele ter uma reversão e bater os 300 é muito grande. Mas o que tem de mais interessante? Aqui, ele deixou aqui 250. Eloy, só R$50. Por quê? Aqui era para ele ter deixado 300, correto? Só R$50, Eloy, não faz diferença. O que aconteceu hoje no mercado? Deixa eu ver se consigo pegar aqui para vocês a vela. Essa da modal aqui, eu fiz uma configuração antes. Então, acho que foi nessa vela aqui. Consigo mudar aqui. Eloy, o que aconteceu com ele, para você entender? A entrada do robô foi aqui nesse ponto. Foi aqui nesse ponto. Ele colocou só 250. Correto era ele ter colocado 300. Hoje, para você entender, se o mercado fosse contra, porque o robô entrou nesse ponto, o mercado subiu. Subiu até esse ponto aqui. Quando o mercado subiu, se ele subisse mais uns 2 pontos,
ia bater o stop de todo mundo iria perder hoje 15%. O mercado não subiu, o mercado retraiu e derreteu. Na hora que subiu aqui, eu falei, esquece, hoje vai bater o stop. Fiquei até triste. Não bateu nenhum dia stop ainda. Aí o mercado derreteu e bateu a meta de todo mundo. Mas no caso dele, o porquê dele não suportou? Por conta desses R$5 que ele deixou. Cadê? Acho que é aqui, né? Por conta desses R$5, desses R$50 que ele deixou de configurar. Então, o robô, na hora que chegou aqui a 250 negativo, ele pense que a meta do dia máximo de perca dele é 250, se ele configurou isso. Então, ele fechou aquela ordem e saiu da operação. Ok? Então, quando a gente fala 150 por contrato, que no caso ele deveria ter colocado 300 aqui e 200 aqui, é tudo pensado e calculado anteriormente. Ok? Para exatamente nesses períodos de pico máximo que o mercado ele chegar. É uma estratégia que, em somente uma operação, normalmente você vai ter o gain ou o stop. Em sua grande maioria é o stop, mas tudo você seguindo essa regra básica. Então, se atente a esse ponto, eu quis dar uma ênfase maior, porque isso acontece muito, entenda, é uma questão de lógica. A pessoa, ela coloca, eu vou trabalhar com ganho máximo e uma perda máxima mínima, que vou colocar 100 e vou trabalhar para mim ganhar 300. É uma questão de lógica, todo mundo não está errado essa questão do seu conceito. Está errado que você não conhece a estratégia por trás. Tá? Então, a estratégia por trás deve trabalhar com 150 a cada contrato. Ok? Feito isso, entendeu essa questão? Eu vou entrar agora em uma questão de você bater 20% ao dia, trabalhando com a sua mesma meta, arriscando somente, nem arriscando nada para você, caso você bata a sua meta de 10%, você queira alavancar para os 20%. Ok? Se você perder a segunda operação, você vai ficar perdendo só, vai sair ganhando ainda 5%, né? Mas antes de eu chegar nessa nova estratégia, eu queria se ficou claro isso que eu passei para vocês, isso que eu expliquei para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida referente a esses pontos? Eu tô sem retorno ali agora. Deixa eu anular. No caso de ganho stop de 20%, não poderia deixar igual os valores? Perfeito, Elton. Esqueci de tocar esse assunto, vou entrar aqui agora nesse assunto. No caso, qual a melhor corretora que a galera tá gostando mais? Modal, Genial, Cria? Ô, Edu, eu vou até gravar um vídeo. É que tá uma pauleira, rapaz. Sem tempo para nada, tá complicado. Mas essa semana ainda eu vou gravar um vídeo referente às melhores corretoras, mostrando relatório de a taxa operacional de cada uma dessas corretoras, o relatório, a nota fiscal que elas mandam todo dia pela manhã, tá bom? Mas para mim hoje, para você entender, pessoal, tem corretoras em termos de taxa e tudo mais, mas você tem que avaliar o suporte também, tá? Para mim hoje, as melhores têm sido Clear, a Rico, mas a Rico essa semana ela parece que ela está com um probleminha lá na meta 3,5, não está liberando, tá? E por incrível que pareça, a XP, depois que eu fiz essa atualização do robô, tá excelente também, tá? E a latência dela é bem interessante e principalmente o suporte da XP, tem um WhatsApp ali que o pessoal é super prestativo, em termos de suporte, não tem igual a XP, tá bom? Mas eu ficaria entre essas três. A Modal, vou ser sincero para você, eu estava com um probleminha de configuração, eu consegui acertar a configuração dela semana passada, então testei hoje na minha conta hoje, eu vou saber em termos de taxa nela amanhã, tá bom? Mas, a princípio, não tem nada que falar, reclamar da Modal. Agora, Genial decepcionou. Tirei meu capital hoje, desisti dela, sinceramente. Tá bom? No caso dos 20%, Eloy, a meta dos 20%, antes de eu chegar nela, deixa eu voltar nessa daqui para vocês não se assustarem. Eloy, em quais momentos... Deixa eu compartilhar minha tela, eu quero falar olhando olho no olho de vocês aqui agora. Entenda uma coisa, você está lidando com um mercado que ele é de alto risco. Tenha essa consciência clara, na mente de vocês. Eloy, como assim essa consciência clara? Deixa eu só abrir aqui o retorno para que eu possa conseguir visualizar. Temos, Ana, te mando no PV.
a seguinte consciência e a responsabilidade que você tem que ter, principalmente referente a essa configuração. Porque as pessoas, elas têm o costume de culpar terceiros. Primeira consciência que você tem que ter referente ao mercado financeiro, é um mercado de alto risco. Tanto é que para você validar o robô, você tem que aceitar ali a estratégia agressiva. Embora, isso lá na corretora, tá? Embora o robô, você trabalhando com 10%, o máximo que você pode perder ao dia ali é 15%. Mas qual é a consciência que efetivamente você tem que ter para que você consiga... Vou abrir o chat. O chat aqui não ficou. Qual é a consciência que você tem que ter? Que esse mercado ele não oferece almoço grátis. Então, você tem que trabalhar com a seguinte consciência. Embora o robô está tendo 100% de assertividade, ele vai ter dias de loss. Ele vai ter dia que ele vai pegar o stop dele diário. Entende? Então, a partir do momento que você trabalha com uma configuração dessa... Ah, acredito, apagou. Não, está no Word. Eu até assustei, pensei que tinha apagado. A partir do momento... Vou abrir para vocês. A partir do momento que vocês trabalham com uma configuração dessas, você tem que ter a ciência clara. Vou deixar aqui 750. Você tem que ter a ciência clara que pode acontecer de você perder os 750 em um só dia. Eloy, o que você recomenda nesse caso? Você quer trabalhar com uma conta dessa? É você, no máximo, colocar aí 20% do seu capital em estratégias desse tipo. Ok? No máximo 20% do seu capital. O restante do seu capital deve, isso eu falo o restante do seu capital que se encontra na B3, tá? Deve estar na estratégia dos 10% ao dia. Eloy, por quê? Estratégias como essa, de você fazer 50%, eu vou te explicar uma que você pode fazer os 100%, é a mesma lógica dos 20%, você pode aplicar nessa estratégia aqui, tá? Para você fazer 100% no dia. Eu gravei um vídeo aí ao vivo das operações de quinta-feira, eu não tive tempo de editar ainda. Mas é a mesma lógica para você fazer 20, é a mesma lógica para você fazer 50, ok? Mas você deve ter a consciência e assumir a responsabilidade que, se você pegar um stop, você vai perder, nesse caso, para você fazer 50%, você vai perder R$750, ok? Então, o porquê isso, Eloy? Você não deve colocar todo o seu capital, se empolgar porque o robô está indo bem, se empolgar porque o robô não pegou nenhum loss, se empolgar porque o robô ele tem tido uma assertividade assim de 100%. Não se iluda. Esse mercado ele não oferece almoço grátis. Uma hora ou outra ele vai pegar o stop diário de 15%. Então, você tem que estar resguardado. Então, pode acontecer, no primeiro dia que você configurar essa estratégia, você pegar o stop. Entende? Ou não. Então, você tem que ter essa consciência. A perda máxima diária pode acontecer. Então, por isso, você não pode aportar isso daqui no seu capital principal. Então, Eloy, na prática, eu possuo aí R$5.000. Na prática, tá? Vamos supor que você possui uma banca, isso na prática. Você possui aí uma banca de R$5.000 na B3. Eloy, o que eu poderia fazer aqui na prática, efetivamente? Você pega aí, deixa R$4.000, e você trabalhar com segurança, tá, pessoal? Se você não quiser fazer loucura, deixa R$4.000 na configuração de 10% ao dia, que já é sensacional ao dia, ok? E pega R$1.000 e alavanca. Aí sim. Pega R$1.000 e alavanca para você fazer 50% ao dia. Ou se você tiver tempo, 100% ao dia. Ela por quê? Se eu tiver tempo, para você fazer 100%, você tem que ter tempo para pelo menos das 9h15 às 11h15, eu vou te explicar. Para você fazer 100%, fazer 50% não. Tá? O que eu ia colocar o dia, tá? Ok? Então, tem essa consciência. Eloy, eu quero trabalhar alavancado, 20% do seu capital somente. Está aqui, embora o robô, novamente, o robô está tendo 100% de assertividade, a qualquer momento ele vai pegar o stop diário. Hoje quase acontece por pouco. Eu até saí da frente do computador, falei, hoje já era, hoje bateu o stop, fiquei até triste. Na hora que eu voltei, tinha derretido a vela, nossa, deu um pulo de alegria, na hora que bateu, deu um tapa no meio da mesa, comemorei. Comemorei bonito. Por que eu comemorei? Eu vou mostrar ali as minhas contas para vocês. É que eu peguei 4 contas minhas para fazer 50%, tá? Ao dia.
Deixa eu ver aqui, eu estou me perdendo. Tá, perfeito. Então, lembrando que você vai pegar somente 20% do seu capital para alavancar. Tá. Apenas 20% do seu capital para alavancar. Então, se você possui uma banca de 5 mil, você vai utilizar somente R$1.000 para você alavancar, porque é uma estratégia de alto risco que você pode praticamente perder todo o capital em uma só operação. Ok? Então, somente 20% do seu capital. O recomendável é isso, efetivamente, tá certo? Ficou clara essa parte? Agora eu vou chegar na estratégia de 20% e você bater 100% de lucro também, tá? Nesse mesmo conceito. Mas, deixa eu puxar o chat aqui. Claro que eu vou ter que subir no depois para responder as dúvidas de vocês, não tem como estar respondendo na hora. Perfeito. Partiu desse princípio, pessoal, você tem essa consciência que você, utilizando essa estratégia, uma estratégia de alto risco, ok? Mas totalmente possível. Por que totalmente possível? Eu desconfigurei toda essa. Isso aqui é alguma das minhas contas que eu estou operando com 50%. Essa VPS que eu estou operando com 50% nessas contas, tá? Então, essa daqui hoje, para você ver, ó, bateu R$950 de lucro hoje. Tá? Era uma conta de 2.000. Então, fechou com 950. Essa daqui fechou com 950 hoje também, era uma conta de 2.000. Essa daqui era uma conta de R$4.000, fechou com 1.800. É da Clear, tá? Por isso só tá R$3.000 aqui, que foi os lucros que eu consegui ontem e hoje. Não cheguei a alocar de novo ainda. Mas é uma conta que ela tem R$4.000, eu operei com 20 contratos, eu acho. Com 20 contratos. Ó, por exemplo, a configuração que eu fiz aqui para bater 50%. É exatamente a regra que eu passei para vocês. O que eu estou passando, eu sigo, tá? Tá aqui, 20 contratos. Isso aqui você não mexe, pontuação, retração, tá? Aqui 20 contratos. Então, a cada um contrato 100, então a meta R$2.000 do dia. Perfeito. Eloy, e o prejuízo? A cada um contrato 150, então você faz 150 vezes 20, R$3.000. Ok? E aqui 1.600, 20% a menos. Entende? Aqui eu busquei, estava buscando hoje 2.000, ele fechou com 1.800. Tá excelente. Tá? Eu ia buscar os 100%, mas acabou que não ia ter como ficar com o olho ali no gráfico. Para buscar 100%, você precisa estar atento ali das 9h15 às 11h15. Tá certo? Eloy, para mim bater os 20%, isso você pode configurar desde a sua conta de R$1.000. Isso aqui é muito interessante, tá? Eloy, eu só tenho as minhas contas de R$1.000. Tem como bater 20% sem correr esse risco todo que você passou? Porque eu não tenho capital grande para mim dispor de 20% desse capital e poder alavancar ainda. Então, quando eu tiver um capital ali, isso é ideal, é até bom enfatizar isso. Essa estratégia aqui, para você alavancar a sua banca, é ideal para quem tem capital acima de 5 mil, tá? Para que você possa exatamente fazer essa divisão, tá certo? Eloy, eu não tenho esse capital de 5 mil ainda, só tenho a minha continha de R$1.000. O que eu poderia fazer? Você pode alavancar os 20%, ou essa mesma regra que eu vou explicar para os 20%, serve também para você alavancar os 100%, caso você esteja operando aqui com essa configuração. Elane, em que sentido? Deixa eu voltar aqui para a VPS. Exemplo, essa VPS aqui, eu estou batendo em 50% ao dia. É meu alvo, ok? 50% ao dia. O que acontece? O robô, ele trabalha com múltiplos de 15. Então, ele começa a trabalhar aqui das 9h15 às 11h15. É outra consciência que você tem que ter, tá? Para você fazer essa estratégia para você bater os 20%. Eloy, na prática, o que significa isso? Vou dar um exemplo. Quando o robô, você tem que ficar de olho das 9h15 às 11h15 se você quer bater os 20%, isso já tem que ter tempo, tá? Você ficar de olho no gráfico. Eloy, como assim de olho no gráfico? Como assim de olho no gráfico? Exemplo. Aqui nesse caso, ele fechou essa operação aqui. Ele fechou com ganho essa operação. Assim que o robô fechar essa operação, então ele vai vir aquela mensagem que bateu a meta diária, ok. Você espera ele terminar a vela atual. Eloy, como que eu sei que terminou a vela atual? Eu ficar olhando, ver quando abrir a vela seguinte? Pode ser.
Mas a forma mais prática é você se atentar aqui no horário. Está vendo que aqui no meio do gráfico tem o horário, o servidor lá da B3, certinho? Então, agora são... esse horário não roda muito bem, mas durante o dia ele roda tranquilo, tá? Então, durante o dia, aqui vai estar o horário. Eloy, como assim o horário? O robô ele começa às 9h15, então a primeira vela é de 9h15 a 9h30. A segunda vela é de 9h30 a 9h45. A terceira vela é de 9h45 a 10 horas. E assim sucessivamente, depois 10h15, 10h30, 10h45, 11 horas e 11h15. Tá? É sempre em 15h15. Exemplo, tá? Essa vela que ele fez a abertura aqui foi exatamente às 10h30, às 10h30 da manhã. Então, vamos supor que você fosse querer bater aí 100% ou os 20%, tá certo? 100% ou os 20%. 20% na configuração tradicional, se você estiver trabalhando para bater 10% ao dia, e 100% se você estiver trabalhando no alavancado para você bater 50% ao dia, mas se você estiver trabalhando alavancado e quiser alcançar os 100%, a regra é a mesma, tá certo? Nesse caso, ele abriu essa vela e deu o primeiro ganho de 10% ou 50%, de acordo com a configuração que você estava trabalhando, 10h30, ok? Então, ele fechou, aquela vela estava ativa, não tinha dado 10h45 quando ele fechou essa operação ainda, ok? Eloy, qual vai ser a minha primeira tomada de ação? Então, ele fechou essa operação, você deve se atentar à abertura da próxima vela. A abertura da próxima vela foi 10h45, tá? Então, assim que der 10h45, você vem aqui nas configurações do robô, dá um duplo clique, abre as configurações e você vai alterar a meta do dia. Então, no caso de quem está trabalhando com... Vamos supor que você tivesse com uma conta de 1.000, você está trabalhando com 100, você quer fazer 20%. Então, você alteraria aqui para 200, somente aqui para 200. Aqui você deixaria o 150 normal e aqui você deixaria o 80 normal. Eloy, por quê? Ele vai buscar mais 100 reais. Ah, não, desculpa. Aqui você sobe, tá? Só para 160, tá bom? Eloy, por quê? Ele já ganhou 100, ele vai buscar mais 100 reais nessa próxima operação. Simples assim. Isso daqui é o que tem de mais interessante. A perca você mantém a mesma. Detalhe, isso daqui é importante. A perca você mantém a mesma. Então, lembre-se, você já ganhou 100. Se você perder essa operação, você vai sair perdendo somente 5%. Se você ganhar, você ganha os 20% no dia, tá certo? A mesma premissa serve para você que está trabalhando para você bater o 100% de lucro, tá? Então, como assim o 100% de lucro? Se o seu lucro estava aqui 100, você vai dobrar o seu lucro da mesma forma. Não muda, tá? Você dobra o seu lucro da mesma forma. Deixa eu pegar uma outra VPS que está trabalhando aqui para ficar mais claro para vocês. Perfeito. Aqui essa VPS trabalhando com 50% também. Vamos supor que bateu a primeira meta de 50%, ok. Então, a meta inicial era 1.000, então você vai subir para 2.000 aqui. Contratos mantém o mesmo, tá? Só para 2.000 a perca você mantém. E aqui você sobe também para 20% do seu lucro, tá? Senão o robô ele não vai abrir mais ordens. Simplesmente isso. Não tem muito segredo, mas isso depende de você ficar olho a olho no gráfico. Eloy, não tem como eu ficar olho a olho. Sem problema, você bate seus 10% por dia. Eloy, eu posso deixar uma banca alavancando? Pode. Você deixa uma banca se você tiver nesses critérios, recomendo, tá? Tem capital de 5 mil reais no mínimo? Deixa uma banquinha de R$ 1.000 ali alavancando para pegar 50% do dia. E deixa os outros 4 mil reais na configuração básica, 10% ao dia, arriscar somente 15% do seu capital, está excelente, não tem nada igual no mercado. Não tem nada igual no mercado com essa consistência que o robô vem obtendo e vem tendo, tá bom? Algo que faz total diferença nesse segmento é você não ter ganância, porque você querer dobrar o seu capital todos os dias. Então, você não deve fazer isso nesse segmento, tá certo? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Perfeito. Entendeu essa premissa básica? Agora deixa eu tirar algumas dúvidas. Deixa eu buscar aqui as dúvidas.
eu buscar algumas perguntas que ficou acima, pessoal. Então, R$ 1.000 tem que pôr para operar só 800 e 200 fica para estratégia. Já volta aí do... Tem mais para cima. No caso, um contrato só. Ela não seguraria nenhum valor, tipo banca de 1.000. Entendi, Jorge, mas se eu voltar mais em cima, ficam mais perguntas em cima. No primeiro dia, não recebi, mas aprendi agora. Perfeito, tá. Alguma corretora não permite alocar? Tá, foi aqui que eu parei. Pode, mas não é recomendável, porque o robô pode chegar a 500, perder e fechar, correto, Laura? Não entendi, Sérgio. Deixa eu ver, qual a melhor corretora? Tá, tinha parado aqui. Eu expliquei essa questão da melhor corretora, vou gravar um vídeo a respeito, mas para mim, a princípio tem sido a Clear, a Rico e a XP, tá certo? As três meio que se assemelham, tá? Você tem que ver a que você mais se identifica. Eu aconselho você ter conta aí nas três, dividir o seu capital, e você mesmo vai ver referente a taxas, né? No caso de ganhos e stop de 20%, não poderia deixar igual os valores? Elton, até pode, a gente até tem uma configuração semelhante, mas a assertividade dela não é a mesma coisa. Então, você pode ver que eu nem utilizo elas, tá? A gente tem uma configuração que você calcula ali, você coloca meta do dia 20%, stop 20%. É interessante, mas é uma estratégia que ela tende a pegar mais stop durante o dia. Tá? Então, você quer bater 20%, eu recomendo essa estratégia que eu passei anteriormente. Mas é uma estratégia à parte que você pode colocar 20 e 20, tá bom? Você pode também dar certo, mas ela tende a buscar mais o stop. Meu primeiro dia, Fabiola, meu primeiro dia não recebi, mas aprendi muito. Não recebi, Fabiola? Você fala que você não operou com o robô, é isso? Parabéns, seu primeiro dia você está aqui nesse treinamento, show de bola mesmo. Critério dos ganhos máximo percentual com base em qual valor? É com base no valor da sua meta diária. Será que vai sair? Vou compartilhar minha tela aqui para vocês de novo. É com base na sua meta diária. Então, sua meta de ganho é 2.000, você deve deixar sempre 20% abaixo. Então, ganhos máximos do dia 1.600 nesse caso. Sempre 20%. Então, 20% de 2.000 é quanto? Dá 400. 400 menos 2.000 menos 400, 1.600. Tá? Basicamente, isso não tem muito segredo. Desceu as mensagens, que droga. Consigo subir de novo. Tem um XP. Estou com cliente, mas não tive resultado hoje. Achei em você. Melhor hoje a Rico. Foi em cima, critério de ganhos máximos. Tá. Foi aqui que eu parei. Perfeito. Melhor hoje a Rico. Depende do conceitual, né, o Eric? Eu tenho considerado essas três. Para novos usuários, está fora no P5 por enquanto. A Rico está fora. A Rico está melhor por quê? A Rico, a Clear e a XP em termos de taxa, Edu. Taxa e suporte, essas três, tá? Esse lance de genial segurar parte do capital, isso é só no caso de operar com 2 ou 3 contratos. Não, Jorge. Diferente do contrato, tá? Mas retém mesmo. Suporte da CRI achei ótimo. Márcio, você deu uma sorte, viu? Porque às vezes você entra em contato. Suporte melhorzinho que eu encontrei ali foi o da XP mesmo. Estou com a CRI, estou como cliente, mas não tive resultado hoje. Seu robô não estava operando, Fabiola, é isso? Fabiola. Chegou a fazer a instalação? Não é familiar, Fabiola, assim. Por isso ainda não investi. Entendi o porquê você não investiu, Edu. Rico está com a menor taxa no momento para mim. Show de bola, Wellington. Não quero errar na corretora. Meu amigo, não quer errar na corretora, não perca tempo, não. É na hora da decisão que você traça o seu futuro. Desde a semana passada, 2 semanas, está batendo 10% ao dia. Tem pessoas que já dobrou a banca. As minhas contas eu já tripliquei. Então, indiferente da corretora, vai para cima, não perca tempo, não, meu amigo.
No caso de um contrato só, ela não seguraria nenhum valor, tipo com bancas de 1.000? Entendi, Jorge. Ah, você está falando da Genial. Tá? Normalmente ela retém aí no mínimo aí 20%, tá, Jorge? Não tem problema, tá? Eloy, por que não tem problema? A mesma premissa é básica. Não vou compartilhar de novo, senão vou perder o chat aqui com vocês. A mesma premissa básica. Beleza, ela retém 20%, ou até mesmo 40%. Você vai ficar ali alocado R$ 600 só. Você está trabalhando com um contrato, exemplo, sua conta é R$ 1.000, tá? Está trabalhando somente com um contrato, não tem problema. Um contrato, a sua perda máxima do dia, quanto que é? 150. Você tem alocado na corretora 600. Então, isso não vai interferir em nada, tá? Interferiria se você fosse operar alavancado, na estratégia alavancada que eu mostrei a vocês. Tem vídeo da XP. Luciana, foi bom tocar nesse assunto. Eu postei todos os vídeos hoje, principalmente. Ontem eu fiquei... Às vezes as pessoas não dão valor, mas eu dormi, eu tô com 3 horas de sono dormida, pessoal. Muita gente ficou até 2 da manhã gravando vídeo. Então, eu postei todos os vídeos lá no grupo. É outro ponto, pessoal. Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer uma estratégia, isso não tem no mercado. Sinceramente, eu não conheço. Está te dando aí 10% ao dia. Então, mesmo se você trabalha durante o dia, tira 10 minutinhos ali, quando você chegar em casa, vai no grupo e vê os recados. Vê os vídeos que te interessam. Tenta assistir pelo menos um vídeo por dia. A gente posta áudio, a gente posta vídeo ali no grupo. E poucas pessoas, a gente vê ali quem visualizou, quem ouviu, poucas pessoas ouvem. E o que acontece isso? Quando acontece alguma coisa, vai falar que não sabia. Ah, eu não soube que teve essa modificação, eu não soube que subiu a atualização. Outra coisa que as pessoas fazem muito, não sei o porquê. A gente entrega a VPS, ela vai lá e troca a senha da VPS, troca a senha do MetaTrader dia 5. Ok. Quando chegar o fechamento no dia 5 e no dia 20, a gente vai precisar de acesso com a sua VPS para ver quando você lucrou. Se não tiver acesso, infelizmente você não recebe o próximo robô. Outro ponto, a gente subiu de ontem para hoje. Eu passei a madrugada subindo a atualização na conta de vocês. Então, quem tinha trocado a senha da VPS não recebeu essa atualização. Teve que chamar no suporte e ele mesmo subir. Entende? Então, trocou a senha, avisa a gente. E tem interesse em aprender um pouco mais sobre a ferramenta, sobre a empresa, que você está lucrando 10% ao dia. Então, tem um mínimo de interesse ali no grupo de ouvir o áudio, de ver os vídeos, porque é sempre para agregar conteúdo. Eu não faço questão de ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, não gosto disso. Aí o pessoal fala, Eloy, tem que movimentar mais o grupo. Eu gosto de movimentar com aquilo que é válido, porque às vezes o meu WhatsApp mesmo, se eu mostrar para vocês, é uma penca de mensagem, uma penca de grupo. Então, eu imagino que o de vocês, de repente, seja a mesma coisa. E muitas das vezes você não tem tempo para perder. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, você quer algo que seja concreto. Então, a gente nem faz questão de ficar movimentando no grupo ali e sempre postar conteúdo para que você possa acompanhar. Então, tem esse hábito. Todo dia à noite, vai ali no grupo e vê os áudios, vê os recados, ver aquilo que foi passado, porque sempre vai ter novidade que vai ser importante para o seu resultado final, tá bom? Respondendo essa pergunta, Luzânia, eu postei um vídeo ontem, vai lá no grupo, ontem não, hoje de manhã, eu acho, não, acho que foi hoje de manhã, de cada uma das corretoras, o que você deve fazer para habilitar e deixar aquela corretora apta para o robô operar. Por exemplo, tem muitas pessoas pagando taxas desnecessárias, porque não assistem os vídeos. Tem como, todas essas corretoras têm tudo taxa zero hoje em dia. Todas, tudo, com exceção da Terra, tá? Todas têm taxa zero e tem gente pagando taxa. Mas o porquê? Não assiste o vídeo. E vai chegar no dia do repasse do dia 5, não, quero que desconta a taxa antes de repassar os 30%. A gente não faz isso. É os 30% líquido daquilo que você lucrou. Mas o porquê? Não assistiu o vídeo para ficar isento das taxas. Eu, ultimamente, tenho buscado novas oportunidades de investimento, porém com credibilidade financeira. Aurélio, não tem investimento melhor para você, tá bom? O porquê eu digo isso? O dinheiro vai estar na sua conta, na sua corretora. Corretoras essas brasileiras, que são bancos. Oportunidade essa que o robô tem feito em 10% ao dia, não tem igual. E outra, estou postando resultado todos os dias. Se você entrar no nosso canal, desde quando o robô começou a operar, todos os dias tem vídeo lá no canal. Porque quando fechar o mês, eu vou criar um link de todos os links do vídeo, aliás, dia após dia de resultado, para vocês terem aí como divulgação. Pessoal, só vou encerrar aqui a gravação e vou ficar com vocês tirando a dúvida para que a gravação no YouTube não fique muito longa, tá bom? Para você que está assistindo gravado, procura a pessoa que encaminhou esse vídeo a você.
Os nossos contatos vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não conhece essa ferramenta, vai ter um vídeo aqui na descrição explicando tudo sobre o AR Headshot. É a IVE Headshot V3. Até mais. Deus abençoe a todos. Cadê? Ué? Tá bom, pensei que